Olá, espectadores deste canal. Voltamos para a terceira parte do vídeo que retrata a entrada da humanidade na Era Atômica. Estou falando das histórias em quadrinhos Trinity e a Bomba. Então, se estiver curtindo este conteúdo, não esqueça de clicar no botão do joinha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e também compartilhe esse material que está sendo feito para você aprender um pouco mais sobre esses eventos. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto, e se você é fã e quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. Voltamos a seguir a nossa vinheta. Antes de continuarmos com nossa narrativa, a partir da explosão do teste Trinity que vimos na segunda parte, vamos precisar voltar um pouco no tempo para acompanhar a vida de Naoki Morimoto e sua família morando em Hiroshima, para nos dar aí um panorama do que era morar nesta cidade. E vamos partir de dezembro de 1938. Quando nos é apresentado, Naoki trabalha na grande empresa Toyo. Ele é um homem de coração bondoso, viúvo, com 2 filhos, Satoshi e Kazuki. Satoshi é militar da Marinha Imperial e estava na frente de combate na China. Lembrando que nesse período o Japão estava num processo expansionista. Kazuki é apenas um jovem estudante. Naoki não gosta muito do modo como o seu filho mais velho fala sobre a guerra, tratando-a, inclusive, como uma guerra santa do Japão e do seu imperador. E após um jantar de Ano Novo, ele depois fica sem notícias do seu filho e não sabe aonde Satoshi está. Passa algum tempo e, em 1945, nós vamos descobrir que Satoshi se torna um kamikaze. Não voltará da Batalha de Okinawa. Eis você aí de novo, Satoshi Morimoto. Você se porta com altivez neste 31 de março de 1945, em seu uniforme de piloto e combatente destemido. Adoro ver o homem inventar papéis extraordinários para si mesmo em meio a tragédias tão previsíveis. Tomou essa decisão sozinho? Foi influenciado pelos seus colegas? Seu comandante o obrigou? Seja como for, decidiu virar um kamikaze. O que sentiu quando seu superior o cumprimentou, saudando o seu patriotismo? Orgulho ou medo? Você recitou um poema, depois jurou novamente lealdade ao imperador. Pelo menos uma vez pensou no seu pai e na dor que isso causaria? Degustou bem a última bebida que lhe ofereceram? Ela tinha o gosto do fracasso que você já pressentia ou da vitória,
na qual sua hierarquia ainda queria acreditar. Você pôs uma bandana na cabeça, símbolo de sua força, e escolheu a bandeira da Marinha Imperial, com os 16 raios ao redor do círculo vermelho. Também prefiro essa. Ela me lembra uma deflagração. Então, como todos os demais, se dirigiu para o seu avião, um Mitsubishi Zero, modelo completamente ultrapassado, cuja perda não custaria muito, pois, evidentemente, tratava-se de uma ida sem volta e de um hoje sem amanhã. Você não se conhece melhor do que ninguém, Satoshi? Não teve vontade de pegar outra rota, fugir, deixar esse jogo macabro? Em que pensava dentro da cabine? Na sensação de morrer? No orgulho de sua família diante de um gesto tão nobre? Ou sentiu apenas vontade de chorar todas as lágrimas do seu corpo? Será que, ao avistar o seu alvo, estava em condições de pensar? Kamikaze quer dizer vento divino. Você sentiu esse calafrio sagrado quando mergulhou em direção ao USS Indianápolis? Você provavelmente não sabe, mas eu preciso desse navio. E o destino está do meu lado. Sacrificou em vão a sua vida. O avião que pilotava infligiu poucas avarias. Seu último ataque foi motivado pelo orgulho de servir ao seu país. Ou foi uma maneira de fugir para sempre dos horrores que testemunhou? Ninguém jamais saberá. Adeus, Satoshi Morimoto. Okinawa foi uma batalha bastante brutal, sendo a última grande batalha no Pacífico pelos Estados Unidos e antes da tão comentada invasão japonesa que iria acontecer ao final de 1945. Enquanto isso, a cidade de Hiroshima continuava praticamente intacta e se preparava em antecipação a um possível ataque americano com bombas incendiárias, como aconteceu em Tóquio, como já dito na segunda parte deste vídeo. Deem uma olhadinha por lá. Equipes anti-incêndio eram treinadas, casas as centenas ou as milhares foram derrubadas, tanto para permitir a passagem de pessoas e socorristas e também bombeiros, como também para evitar a propagação de incêndios. A vida dos civis na cidade, assim como em outras cidades do Japão, não estava muito fácil. Havia privações para a maioria da população por causa do esforço de guerra, como, por exemplo, o racionamento de comida. Insetos e plantas que não faziam parte do cardápio humano passaram a fazê-lo a partir desse momento, para tornar, pelo menos, a fome um pouco mais suportável. No dia 8 de abril, Naoki recebe a notícia de que seu filho Satoshi havia sacrificado sua vida pelo imperador Hirohito na Batalha de Okinawa. Sozinho, no meio da noite, Naoki chora a sua perda. Entretanto, sem tempo para luto ou para assimilar a sua perda, no dia seguinte vai trabalhar. A empresa Toyo está envolvida agora com o esforço de guerra e foi transformada em uma fábrica de armas. Naoki, enquanto monta uma arma, seu olhar se revolta com extrema repulsa perante
esta ferramenta de guerra. Após um treinamento de preparação da população civil, usando lanças de bambu contra uma possível invasão americana ao território japonês, Naoki acaba recusando-se a envolver nesse esforço e, com esse sentimento anti-guerra dentro de si, por conta da sua perda e de ver coisas acontecendo em Hiroshima, seu ato é considerado antipatriótico e ele vai acabar sendo preso. Sem a proteção do pai, seu único filho agora é destacado para servir o exército imperial japonês. Kazuki é enviado para Okinawa. Será outro Morimoto morto durante o final da Segunda Guerra Mundial. E Naoki só sairá da prisão no dia 6 de agosto. No dia 15 de julho, um dia antes do teste Trinity, como vimos na segunda parte, o presidente dos Estados Unidos e uma comitiva presidencial viaja para a Alemanha, onde participaria em Potsdam, uma cidade alemã, como se daria a divisão da Alemanha entre os aliados e também como pagaria pelos seus atos. Essa conferência de Potsdam durou de 17 de julho até mais ou menos dia 2 de agosto de 1945, para discutir o destino da Europa do pós-guerra, agora que a Alemanha havia se rendido. E no dia 16, ao final do dia, Truman, que estava nesse momento em Berlim, recebe notícias dos testes com indicativos de que agora os Estados Unidos têm uma bomba atômica pronta e funcional para ser usada. Afinal, o teste correu muito bem. Ele, nesse momento, acaba ficando aliviado, pois outros problemas estavam ali no horizonte. Um desses problemas recebia o nome de Stalin, que tinha se provado naquele período uma força militar muito grande e, embora fosse aliado até aquele momento, ele poderia ser um problema maior em seguida. E também, e também o conflito no Pacífico com os japoneses, que se negavam a acabar com a guerra, e também as suas hostilidades. Truman certamente não queria, nesse momento ou naquele momento, ficar devendo nada a Stalin. E a bomba, se quisessem utilizá-la no Japão, também serviria para mostrar ao ditador o poder que os Estados Unidos detinham naquele momento. Talvez fazendo com isso o ímpeto de conquistas do Stalin ser refreado. Afinal, na Europa, ele demonstrou ser uma força bastante evidente e poderia, com isso, escalonar para um outro conflito, talvez mais brutal do que tinham visto até então. O presidente norte-americano viu, inclusive de perto, o pesado bombardeio sobre Berlim e as suas consequências. No verão de 1945, as cidades marcadas pela Guerra Mundial pareciam todas iguais. Londres, Nápoles, Dresden, Tóquio.
Enquanto esperava o início da Conferência de Potsdam, Truman fez um passeio pelas ruínas de Berlim com seu secretário de Estado, James Byrnes. Desde o início da guerra, bombardeiros tinham despejado toneladas de explosivos naquela cidade alemã. Truman ficou chocado. Mais tarde, ele escreveu: ruína absoluta. O delírio de Hitler. Ele não tinha princípios e o seu povo o apoiava. Eu nunca havia tido visão mais triste. Eu torço por algum tipo de paz, mas temo que as máquinas estejam alguns séculos à frente dos princípios morais. E, quando estes conseguirem chegar lá, talvez não haja mais motivos para existirem. Truman, durante a conferência na cidade de Potsdam, foi aconselhado a falar abertamente a Stalin, que detinha o maior e mais destrutivo artefato militar já construído, a bomba atômica. E após deliberar alguns dias durante a conferência de Potsdam, Truman conversa a sós com Stalin, com o seu tradutor, sobre isso, mas ele não menciona que se tratava de uma bomba atômica. Stalin disse-lhe que usasse sabiamente e que tivesse o bom senso ou tivesse um bom uso para ela. O que Truman não sabia é que Stalin já sabia da bomba atômica, pois ele tinha pelo menos um espião em Los Alamos. Winston Churchill, que era primeiro-ministro do Reino Unido, também sabia dos esforços americanos para o desenvolvimento da bomba atômica, pois compartilhava de informações de todo o processo. Até porque ele liberou cientistas para trabalharem no projeto da bomba atômica americana, porque estava ali sendo bombardeado pelos alemães e ele viu que não conseguiria produzir a sua bomba atômica por causa disso. A presença de cientistas britânicos em Los Alamos foi importante para que a Inglaterra tivesse as suas próprias bombas atômicas no futuro. Durante essa mesma conferência de Potsdam, Truman teve garantias, conversando com Stalin, de que este entraria na guerra contra o Japão, anulando assim o pacto de não agressão que ele havia assinado entre os dois países. O ditador, inclusive, disse que só conseguiria entrar nessa guerra contra o Japão a partir de 15 de agosto, que era quando todas as suas tropas estavam prontas para tal feito. Truman, ele tinha plena consciência de que uma invasão ao Japão, que estava inclusive em pauta e sendo preparada pelos seus estrategistas após a queda de Iwo Jima e Okinawa, deveria iniciar essa invasão ali por volta de novembro. E essa invasão poderia acarretar grandes baixas nas Forças Armadas americanas. Então, ele queria terminar o conflito antes que tal empreitada ocorresse. E também para evitar que o Stalin acabasse entrando também nessa guerra ali
contra o Japão. Afinal, os Estados Unidos confiavam muito na bomba atômica. Durante a Conferência de Potsdam, foi emitido um ultimato contra o Japão que aparentemente não dava mostras de que estivesse disposto a encerrar o conflito lá no Pacífico. E que uma das premissas é que o Japão se rendesse de maneira incondicional. Seguem aqui os termos desse ultimato. Nós, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Governo Nacional da República da China e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, representando centenas de milhões de nossos compatriotas, conferimos e concordamos que o Japão terá a oportunidade de acabar com esta guerra. As prodigiosas forças terrestres, marítimas e aéreas dos Estados Unidos, do Império Britânico e da China, muitas vezes reforçadas pelos seus exércitos e frotas aéreas do Ocidente, estão preparadas para desferir os golpes finais sobre o Japão. Este poder militar é sustentado e inspirado pela determinação de todas as nações aliadas em prosseguir a guerra contra o Japão, até que este deixe de resistir. O resultado da fútil e insensata resistência alemã ao poder dos povos livres do mundo despertados apresenta-se com terrível clareza como um exemplo para o povo do Japão. O poder que agora converge para o Japão é incomensuravelmente maior do que aquele que, quando aplicado aos existentes nazis, necessariamente devastou as terras, a indústria e o modo de vida de todo o povo alemão. A plena aplicação do nosso poder militar, apoiada pela nossa determinação, significará a destruição inevitável e completa das forças armadas japonesas e, igualmente inevitavelmente, a devastação total da pátria japonesa. Chegou a hora de o Japão decidir se continuará a ser controlado por aqueles conselheiros militaristas obstinados, cujos cálculos pouco inteligentes levaram o Império do Japão ao limiar da aniquilação, ou se seguirá o caminho da razão. A seguir estão nossos termos. Não nos desviaremos deles. Não há alternativas. Não toleraremos atrasos. Deve ser eliminada para sempre a autoridade e a influência daqueles que enganaram e induziram em erro o povo do Japão a embarcar na conquista mundial, pois insistimos que uma nova ordem de paz, segurança e justiça será impossível até que o militarismo irresponsável seja expulso do poder do mundo, até que essa nova ordem seja estabelecida e até que haja provas convincentes de que o poder bélico do Japão foi destruído. Os pontos no território japonês a serem designados pelos aliados serão ocupados para garantir a realização dos objetivos básicos que aqui estabelecemos. Os termos da Declaração do Cairo serão cumpridos e a soberania japonesa será limitada às ilhas de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku e às ilhas menores que determinarmos. As forças militares japonesas, depois de completamente desarmadas, serão autorizadas a regressar às suas casas, com a oportunidade de levar uma vida pacífica e produtiva. Não pretendemos que os japoneses sejam escravizados como raça ou destruídos como nação, mas uma justiça severa será aplicada a todos os criminosos de guerra, incluindo aqueles que cometeram crueldades sobre os nossos prisioneiros. A liberdade de expressão, de religião e de pensamento, bem como o respeito pelos direitos humanos fundamentais, serão estabelecidos. O Japão será autorizado a manter indústrias que sustentem a sua economia e permitam a cobrança de justas reparações em espécie, mas não aquelas que lhe permitiriam rearmar-se para a guerra. Para este efeito, será permitido o acesso, em oposição ao controle, às matérias-primas. Será permitida a eventual participação japonesa nas relações comerciais mundiais. As forças de ocupação dos aliados serão retiradas do Japão, assim que estes objetivos tenham sido alcançados, e tenha sido estabelecido, de acordo com a vontade livremente expressa do povo japonês, um governo responsável e com inclinações pacíficas. Apelamos ao governo do Japão para que proclame agora a rendição incondicional de todas as forças armadas japonesas e forneça garantias apropriadas e adequadas da sua boa-fé em tal ação. A alternativa para o Japão é a destruição imediata e total. Ao fim e ao cabo,
será totalmente ignorado pelos militares e outros agentes políticos, e também um deles foi o primeiro-ministro japonês. Os termos para eles eram duros demais com relação ao sistema de governo japonês, permitindo que o imperador Hirohito fosse afastado e julgado por crimes de guerra. Temos que lembrar que ele, enquanto imperador, tinha poderes quase divinos e uma questão fanática ao seu redor. E isso era esperado pelo governo Truman. Os dados, então, estavam sendo lançados. E a decisão recaía sobre exatamente Truman. O peso em seus ombros de decidir ou não usar a bomba sobre o Japão. Em seu diário, ele escreveu o seguinte: descobrimos a bomba mais terrível da história. Eu disse ao secretário de guerra, o Sr. Stinson, para usá-la de forma que objetivos militares, soldados e marinheiros sejam os alvos, e não mulheres e crianças. Com certeza é uma coisa boa para o mundo que o pessoal de Hitler ou Stalin não tenha descoberto esta bomba atômica. Uma diretiva é emitida. O 59º Grupo Composto e a 20ª Força Aérea lançarão sua primeira bomba especial, assim que as condições climáticas permitirem um bombardeio com visibilidade, a partir de 3 de agosto de 1945, sobre um dos seguintes alvos: Hiroshima, Kokura, Niigata e Nagasaki, para transportar a equipe científica militar e civil do secretariado, encarregada de observar e registrar os efeitos da explosão. Aeronaves suplementares acompanharão o avião que transportará a bomba. Os aviões de observação ficarão a algumas milhas do ponto de impacto. Outras bombas serão lançadas sobre os alvos citados assim que a equipe do projeto as tenha tornado operacionais. Serão dadas instruções adicionais em relação a outros alvos que não os listados acima. A publicação integral ou parcial das informações relacionadas à utilização da arma contra o Japão é reservada ao secretário de guerra e ao presidente dos Estados Unidos. Comunicados sobre o assunto ou difusão de informações serão feitos pelos comandantes sem autorização prévia específica. Todas as notícias serão enviadas para o secretário do Estado de Guerra, para eventual autorização de divulgação. A presente diretiva lhes é transmitida sob a direção e aprovação do secretário de Guerra e do chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos. Solicita-se que sejam entregues, pessoalmente, uma cópia para o general MacArthur e uma para o almirante Nimitz, a título de informação. Após o bem-sucedido teste, as bombas que foram denominadas de Garotinho, Little Boy, e Homem Gordo, Fat Man, foram embarcadas no USS Indianápolis e rumaram para a ilha de Tinian, que havia poucos meses sido conquistada pelos Estados Unidos. Era uma das ilhas das Marianas. Saberá ele exatamente quem sou? Em todo caso, não deixa transparecer coisa alguma, quando 2 homens fixam esta estranha caixa de chumbo no assoalho de sua cabine. Eles vão se revezar para vigiá-la. Disseram-lhe que são oficiais de artilharia, mas ele sente que não é bem isso. E não à toa. O primeiro é radiologista e o segundo é engenheiro civil. Ambos trabalham no Projeto Manhattan. McVeigh nada pergunta como lhe foi solicitado. E, mesmo quando içam o baú com todos os componentes da bomba a bordo do USS Indianápolis, seu semblante não denuncia nenhuma emoção. Sim, trata-se do mesmo cruzador sobre o qual Satoshi Morimoto
se chocou em vão em Okinawa. Nesse meio tempo, ele foi inteiramente reparado e, então, rumou para São Francisco para transportar um carregamento secreto. Ele tem um mau pressentimento, mas não deixa que nada se torne evidente. E, é claro, não faz um único comentário a meu respeito. Não tem importância. Desta vez, dou início à minha grande viagem. E ao passar pelo que eles chamam de o Portão Dourado, penso novamente no juramento que fiz diante da Miss Liberdade. Da próxima vez que atravessar o oceano, eu iluminarei o mundo. Quanto a mim, cheguei ao meu destino. A viagem de São Francisco até as Ilhas Marianas ocorreu sem incidentes. Transferiram-me do USS Indianápolis por meio de uma balsa de desembarque para me levarem até a base norte-americana de Tinian, de onde meu voo para o Japão não demorará a sair. O capitão McVeigh e sua tripulação cumpriram sua missão. Não preciso mais deles. Por mim, podem ir para o inferno. E é precisamente isso o que vai acontecer. Tinian, naquele momento, era o maior aeroporto do mundo, naquela época, com a maior frota de B-29s também do mundo. Era onde estava baseado o 59º Grupo Composto, que secretamente havia treinado para fazer o lançamento da primeira bomba atômica sobre uma cidade. Após deixar os artefatos, o USS Indianápolis, no dia 30 de julho, acabou sendo torpedeado por um submarino japonês, afundando em seguida. O USS Indianápolis vai a pique em menos de um quarto de hora após ser atingido. Ele leva para o fundo do oceano quase 300 marinheiros aprisionados em sua carcaça.
missão secreta, a presença do USS Indianápolis nessa área não havia sido comunicada. Portanto, seu pedido de socorro foi interpretado como uma armadilha dos japoneses e nenhuma retransmissão foi feita. Os sobreviventes acabaram resgatados por pura sorte. 2 horas depois, um hidroavião pousou e recolheu 56 marinheiros. Em seguida, chegou mais auxílio. 879 dos 1.196 homens da tripulação morreram. Foi a maior catástrofe da história da Marinha norte-americana e o pior ataque de tubarões. No dia 4 de agosto, a tripulação do grupo composto 509 acaba recebendo finalmente as suas instruções com uma preleção do capitão Parsons sobre a bomba atômica. Desculpe, capitão, isto não está funcionando. É um projetor velho e com toda a umidade que tem aqui, ele travou. Deixa pra lá, soldado. Afinal, todos podem ver um trecho do que eu queria mostrar. Senhores, esta imagem foi filmada durante uma experiência no deserto do Novo México, há 3 semanas. Temos aqui o resultado de um novo tipo de bomba. Essa cúpula de plasma se formou em 25 milésimos de segundo após a explosão e media 300 metros de diâmetro. A energia liberada pela explosão foi equivalente a 20 quilotoneladas de TNT. Era tão luminosa que cegou temporariamente um homem a mais de 30 quilômetros de distância. E tão poderosa que derrubou outro que se encontrava a mais ou menos 10 quilômetros dali. E também do coronel Paul Tibbets, que havia reunido aqueles homens meses atrás e que pilotaria o B-29 rumo a um alvo no Japão. Obrigado, Capitão Parsons. O que vocês viram é a conclusão de um projeto secreto que foi lançado no início da guerra, e no qual o capitão trabalhou pessoalmente. Alguém acenda a luz, por favor? Agora vocês estão a par desse projeto e entendem por que ele estava tão bem protegido. Isso vai além de tudo o que vimos até hoje. Se o 50º grupo composto está se preparando há meses, é unicamente para lançar essa bomba sobre o Japão. Eu mesmo pilotarei o B-29 principal. E escolhi, aliás, o número 82 da nossa frota para essa missão. Nos últimos dias, havia uma ameaça de tufão se formando no Japão. Mas no momento, as previsões meteorológicas são boas. A janela para nossa intervenção está marcada para depois de amanhã. Portanto, 6 de agosto. Eis aqui as 3 cidades consideradas como alvos principais. A prioridade é Hiroshima, mas também temos na manga Kokura ou Nagasaki, se necessário. Tudo vai depender de como estará o tempo amanhã cedo. Receberemos essas informações dos B-29 que já estarão no local. Hiroshima era um alvo prioritário, pois tinha um ponto de referência bastante visível do alto, a ponte Aioi na forma de T sobre o rio Oda, se não me engano. Mas havia outras cidades, como já dito anteriormente. Como havia chovido muito naquele período e as observações eram incertas, aviões de observação meteorológicos seriam enviados um pouco antes deste voo com a bomba, para determinar de maneira efetiva qual era a cidade que melhor se enquadrava como alvo. No dia 5 de agosto, Garotinho, a nossa bomba de urânio, foi escolhida para ser a primeira a ser lançada.
pesava aí por volta de 4 toneladas e tinha como material físsil o urânio 235, aproximadamente 60 quilos de urânio. Homem gordo, Fatman, aguardaria a sua vez. A bomba foi transportada para o B-29 de número 82 e este avião logo em seguida recebeu a nomeação por Tibbets de Enola Gay, em homenagem à sua mãe, era o nome dela. O capitão Lewis, que achava que iria pilotar o avião e tratava todo mundo como a sua tripulação, não ficou muito contente com essa nomeação, foi tirar satisfação com o coronel Tibbets e após uma breve discussão e sabendo de sua patente mais baixa, Lewis teve que se contentar com o que Tibbets tinha feito. Mas ele seguiria no voo como copiloto de Tibbets. O capitão Parsons, ao ver que havia muitos acidentes com os B-29, resolve que a bomba deve sair ali de Tinian desarmada, para, caso acontecesse algum acidente, a ilha não ser vaporizada, pois ele tinha visto o teste Trinity. E para ele a bomba deveria ser armada durante o voo. E isso contrariava ordens superiores do general Groves, que ele tinha recebido anteriormente. Nesse dia 5, Parsons então passa um longo tempo armando e desarmando a bomba no compartimento do Enola Gay, com seu assistente, o tenente Jepson, que anotava todas as etapas para que fosse feito o mesmo durante o voo e para que não acontecesse de esquecer algum item. De madrugada, a equipe é preparada depois da meia-noite e, ao chegar no Enola Gay, é recepcionada por uma equipe que estava ali para registrar aquele momento histórico. Alguns gostaram, outros não. Uma curiosidade, a cada tripulante foi oferecido um comprimido de cianeto. Caso caíssem na mão dos japoneses, o cianeto agiria de maneira muito rápida e dando uma morte indolor para quem o utilizasse. O único que aceitou o comprimido foi Parsons, pois ele tinha o maior conhecimento sobre a bomba. Por volta ali das 2 horas da manhã, o Enola Gay decola e sabe-se que sua viagem durará até o território japonês em torno ali de 6 horas. Ele saiu sozinho da ilha. Ao passar pelas ilhas de Iwo Jima, 2 outros B-29 se juntam a ele. São o Great Artist, grande artista, e o Necessary Evil, mal necessário. Aviões que continham equipes de filmagem e também científicas para registrar tanto a explosão quanto os resultados da própria. Durante o voo, a bomba foi finalmente ativada pelo capitão Parsons, com a introdução pelo seu tenente auxiliar, Jepson, dos plugs que iriam deixá-la, digamos assim, viva. Uma curiosidade também é que ele foi o último a tocar a bomba, como ele disse certa vez. Ao entrar em território japonês, as tripulações acabaram estranhando o fato de que não houve nenhuma tentativa de
atingi-los com baterias antiaéreas e também alguns caças. Um B-29 de observação meteorológica passa sobre Hiroshima e confirma que o céu está limpo na cidade. Nisso, alarmes são acionados e pessoas começam a correr para abrigos antiaéreos. Às 7h30 do horário local, e passado algum tempo sem que houvesse queda de bombas, pois notou-se que era apenas um único avião passando sobre a cidade. O alerta para que as pessoas ficassem escondidas foi cancelado. Elas saíram dos seus abrigos e tocaram suas vidas normalmente a partir daquele momento. Satoshi Morimoto é uma dessas pessoas e, após ser liberado da prisão, dirige-se a um banco para sacar dinheiro e senta-se na escada esperando que este abra. O Enola Gay agora está acima da cidade.